Avestruz, com o pastor Jonas Pimentel. A fêmea do avestruz é de um cinza apagado, mas o macho é muito elegante. Entretanto, os lindos garotões abrem suas plumas para impressionar as garotas. E os mais feios têm que lutar pelo amor da dama. Finalmente, um casal acha um lugar afastado para fazer a linda dança de acasalamento. Na verdade, ele é melhor pai do que ela. E numa tarde quente, ela se junta aos outros no lago, deixando-o tomar conta dos ovos. Este é um trabalho de tempo integral, pois cada ovo é uma refeição completa e existem muitos predadores à solta no deserto. Enquanto isso, no ninho, o pequeno Oscar escolhe esse momento para nascer. Não há ninguém para ajudá-lo, porque a mãe está nadando e o pai está lutando com um dos predadores. Oscar está se sentindo muito sozinho, então começa a andar à procura de companhia. Ele está com apenas 2 minutos de vida, mas já sabe se camuflar. Falar em primeiro lugar não é fácil, né? Em segundo,
Também não. Em terceiro, qualquer ordem que nós chegarmos aqui é difícil, né? Mas nós podemos antecipar que uma cena como esta dá muito tempo de mensagem. Mas nós não podemos falar muito tempo, né? Nós temos um tempo resumido para isso. Nós olhando a Bíblia, nós encontramos em Lamentações, eu quero ler isso, no capítulo 4, versículo 3, está escrito: Lamentações, no capítulo 4, no versículo 3. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos. O chacal, até onde me parece, é um animal idêntico à hiena, né? É uma aproximação da hiena. Não é isso? Ah, é? Sim. Muito obrigado. Entre os chacais está também a hiena. Então, a Bíblia está dizendo que até os chacais se abaixam para amamentar os seus filhos. Isso quer dizer, eles têm afeto para com os filhos. E no mesmo instante a Bíblia diz: mas a filha do meu povo tornou-se cruel. O que é que vem a ser uma coisa cruel? É aquela pessoa que não sabe bem analisar as consequências ou as maldades que ela está fazendo a outras, e muito especialmente quando a pessoa está fazendo uma crueldade contra si própria. Pelo menos enquanto está se aplicando uma crueldade a segundo, a terceiro. Mas o que nós temos visto nesta cena, sim, deixa eu completar aqui, tornou-se cruel como os avestruzes. Então, nós vimos nessa cena aí muitas coisas, mas eu quero destacar duas. Nós vimos a crueldade da avestruz mãe e a crueldade do avestruz pai. O avestruz pai me chamou muito a atenção, porque enquanto a sua companheira deixou ali os ovos, ela não estava ali para aquecer os ovos. Ele também não pôde ficar ali para aquecer os ovos, porque ele tinha que prover alguma coisa. Aliás, ele não tinha nem como prover o alimento para aqueles filhotes. Nós não vimos a sequência, porque ao invés de prover um futuro para os filhotes, para os filhos, ele tinha que se proteger ou proteger os seus futuros filhos dos predadores que estavam chegando ali. O macaco, o homem, nós não sabemos, ela não sabia a intenção que aquele homem estava se aproximando. Para ela, aquele homem era um predador que estava ali para levar os seus futuros filhos. De repente, quando vem os filhotes já nascidos, recém-nascidos, ali aparece a hiena para levá-los, para comê-los. E eu não vi nesta cena ele tendo tempo para poder fazer nada pelos filhos, a não ser defender. E às vezes os lares do nosso povo estão nessa condição. Os pais não têm tempo para dedicar aos filhos, para trazer alguma coisa boa para os filhos. Eles têm que estar ali naquela luta, só defendendo, só brigando, só argumentando, porque é ele só. A mãe não está ali às vezes. Agora, vamos ver, essa aí é um lado, é a crueldade do pai em defesa dos filhos, sem condição de trazer alguma coisa boa para os filhos em os seus primeiros momentos de vida. Agora, cruel
os avestruzes. Agora, aqui a Bíblia diz que os chacais têm tempo para amamentar os seus filhos. Baixam seus peitos para que seus filhos amamentem. Então, infelizmente, nós temos que ferir as pessoas, senão nós não podemos ajudá-las. A avestruz fêmea está desempenhando ali, ou seja, a mulher hoje está desempenhando ali o real papel daquele avestruz fêmea. Solta os filhos no mundo quando elas aceitam serem mães. E viram as costas e vão embora. E não querem saber o que é que vai acontecer com esses filhos. Elas estão nos clubes. A avestruz fêmea estava lá na lagoa banhando, né? Se preparando, quem sabe, para a outra estação, né? Para que ela pudesse ter alguma coisa para chamar a atenção de um outro avestruz macho que ela encontrasse na próxima estação de procriação, se bronzeando. Ali ela estava alheia às necessidades do lar inteiramente. Ela não tinha filhos, ela não tinha casa, ela não tinha nem mesmo, naquela hora, marido, esposo. Ela estava só, ela está solta. É o que nós conhecemos hoje. A mulher está livre, ela está solta. Ela não precisa pedir dinheiro ao marido. Ela não precisa contar ao marido aonde ela vai, muito menos o que ela vai fazer. Ela está livre, está solta. É a era da mulher. Irmãos, misericórdia. Isso me faz perguntar assim: por que nós nascemos no mundo nessa era? Por que Deus não nos trouxe na terra numa outra era? Por que teria que ser nessa era? De vermos essas coisas e não podermos mudarmos, a não sermos eleitos, a não sermos predestinados. Mas nós temos um consolo. Por que existiu aquele bando de avestruz? Porque de alguma forma a predestinação de Deus fez por aqueles filhotes o que aquela mãe não faz, não fez. Por que nós temos uma multidão nesta manhã? Cansada, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã. Estão aqui para ver o quê? A predestinação guardou aqueles filhotes, aqueles velhos avestruzes, que um dia estiveram dentro dos ovos e os macacos não puderam ir lá. A predestinação guardou aqueles filhotes ainda dentro dos ovos, pois a predestinação protegeu de uma forma tal que o cruel avestruz macho não deixou o homem tocar nele. E mesmo depois de nascidos, perambulando, sem saber o que é a vida, sem saber o que é Deus, sem saber o que é a salvação, e depois entramos no meio denominacional, a coisa parece que fica pior, porque sair do mundo às vezes é mais fácil do que sair de uma denominação. É mais fácil para algumas pessoas saírem, porque eles não têm posições, eles não têm cargos, eles não têm reputação. Um bêbado na sarjeta, ele não vale nada, mas um pastor de colarinho duro na frente de uma grande igreja é difícil para ele. Vamos deixar isso aqui. Isso aqui a gente prega há muito tempo, mas não podemos. Então vamos resumir isso aqui. A predestinação, de alguma forma, protegeu aqueles velhos avestruzes, tanto machos como fêmeas,
que estavam naquela festa ali, para que eles chegassem àquela condição. E a predestinação, eu disse que eu não queria nascer nesta era, mas a predestinação me trouxe nesta era para que eu e você fôssemos um exemplo, uma prova de que Deus existe, de que sua palavra não falha. Amém.